Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz o Alberto Caeiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Aí a gente que não é cego abre os olhos. Diante de nós, fora da cabeça, nos campos e matas, estão as árvores e as flores. Ver é colocar dentro da cabeça aquilo que existe fora. O cego não vê, porque as janelas dele estão fechadas. O que está fora não consegue entrar. A gente não é cego. As árvores e as flores entram. Mas, coitadinha delas, entram e caem num mar de ideias. São misturadas nas palavras da filosofia que mora em nós. Perdem a sua simplicidade de existir. Ficam em outras coisas. Então, o que vemos não são as árvores e as flores. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Fim da Firma, o podcast da Target Hill, e ele já começou com um texto aí de Rubem Alves, Escutatória. E hoje a gente está aqui para falar da insegurança psicológica dos ambientes organizacionais. Acho que esse tema está um pouco hypado, né? Eu acho. Mas e falar desse tema me causa uma sensação meio dúbia, assim, que ao mesmo tempo que é bom a gente olhar para isso, é, vem um pensamento de mais que droga. Será que não estamos olhando para essa coisa de uma forma muito superficial? E hoje a gente está aqui nesse podcast com o meu parceiro Rod, Tânia e Ravi, todos sócios aqui da Target Hill, para a gente falar um pouquinho da insegurança ou segurança psicológica. Como é que vocês estão chegando para essa conversa aqui, Tânia, Rod e Ravi, assim, antes da gente começar a deslanchar aqui falando sobre o tema? Bom, eu tô chegando meio inseguro psicologicamente. Não, tô zoando. Tô bem, feliz de estar aqui no fim da firma mais uma vez. E falando hoje, né, sobre um tema que é de fato bem hypado. Já faz um bom tempo que ele tá hypado, né? Mas não é por isso que ele não é importante. Então, eu acho que é legal poder estar aqui com vocês hoje conversando sobre isso. Vamos que vamos. Também chego animado, animado também para falar sobre um tema que tá hypado, mas é engraçado, porque parece que tudo que eu leio, né, a respeito, assim, nas mídias sociais principalmente, né, sobre insegurança, segurança psicológica, são coisas muito pouco aplicáveis e obviedades, né? Então, espero que a gente ultrapasse um pouco isso e comece a trazer algumas coisas mais interessantes aí pro ouvinte. Eu acho que eu chego um pouco diferente, eu chego com uma sensação um pouco de ansiedade aqui, que eu tô sentindo nessa parte do meu corpo, porque eu acho que esse tema, ele é difícil falar sobre, tem um monte de sutilezas dentro desse tema, e especialmente quando você fala dele sobre, dentro de um esfera organizacional, eu sempre fico pensando, nossa, como trazer isso para que a gente consiga trazer informação e também toca nas pessoas ou conecta com as pessoas, porque ele conecta esses lugares, pessoas e organização. Então, fico pensando, nossa, como fazer isso? Bacana, eu me conecto bastante com o que você trouxe, Tânia. Eu também, eu me sinto um pouco tensa de falar desse tema. Eu acho que é um tema um pouco delicado. E esse podcast, a gente agendou ele faz um tempo, a gente teve que postergar algumas coisas que aconteceram, alguns problemas de saúde e tudo mais. Eu falei, nossa, ainda bem que a gente tá postergando, porque eu tava com, sabe, uma coisa assim de um receio de falar, porque acho que por conta da delicadeza do tema, né? Mas eu tô super feliz que ele tá acontecendo e que a gente vai falar. E espero muito que a gente consiga extrapolar aí as barreiras que a gente vê por aí, né, sendo citado sobre esse tema e tudo mais. Vou começar com as minhas famosas perguntinhas, né, com as famosas perguntinhas aqui do podcast. E eu queria começar com uma para trazer um plano de fundo aqui pro tema, sabe? Que negócio é esse de segurança psicológica e como surgiu? Acho que o Ravi
Queria direcionar para você essa pergunta, Ravi, que você tem até um artigo super bacana que você já escreveu sobre isso. Esse negócio de segurança psicológica tem muitas formas técnicas de tentar se definir isso, né? Mas no fim do dia, no frigir dos ovos, segurança psicológica é basicamente a possibilidade de alguém participar de um grupo sem se sentir com medo de ser ela mesma dentro desse grupo. Talvez seja uma forma meio simplista de dizer, mas eu acho que captura bem, né? A sensação. Ou, em outras palavras, a possibilidade de você participar numa reunião, por exemplo, sem o seu chefe se comportar como um tiranossauro Rex e começar a te descer o cacete, né? E origens, eu acho que a galera fala disso há muito tempo, assim, mas é algo que ficou mais popularizado, né, com esse termo no meio acadêmico a partir dos anos 90. Foi ali com um dos primeiros caras a publicar um estudo sobre isso, foi o William Kahn, e depois, ali no final dos anos 90, com a Amy Edmondson e o estudo dela em hospitais e tal, né, popularizou bastante o tema. Mas, assim, muita gente fala sobre isso em muitos meios diferentes e, convenhamos, o acadêmico não é o mais representativo deles, né? Tem muita gente discutindo esse tema. Legal. Queria, acho que agora, começar a mergulhar um pouco na questão do como o tema é abordado nas organizações e como vocês veem essas iniciativas hoje, assim, porque, como a gente disse, né, tá hypado, eu vejo muitas organizações falando sobre, no LinkedIn, muitos posts sobre e tudo mais, e que iniciativas são essas também, né? Primeiro, assim, o que a gente vê, o que eu vejo, assim, é uma descrição muito, assim, de olha como é importante, olha como se manifesta, né? Eu acho que a descrição da manifestação, ou como que um ambiente é psicologicamente seguro, e é claro, existe múltiplas, né, interpretações, e cada um, né, tem a sua perspectiva sobre isso, e tem digamos assim, o que me deixa seguro no ambiente talvez não seja o suficiente para deixar o Ravi seguro naquele ambiente. Então, mesmo assim, existe um esforço muito grande de as pessoas falarem, né, sobre, olha como é importante, vamos então criar um ambiente onde a gente consiga lidar melhor com os erros. Então, as organizações começam a promover algumas campanhas, né, para uma campanha de comunicação interna também, sobre vamos aprender a escutar, ter mais empatia, aprender a lidar com a diversidade, assumir riscos. Então, essas campanhas de comunicação interna é algo comum. E também o que eu vejo sendo comum é apostar muito no líder empático como sendo o grande gerador de um espaço seguro, né? E aí, claro, eu acho que tem uma série de problemas aí com essas iniciativas. Na maioria das vezes, elas rendem muito pouco, né? Elas são pouco frutíferas. E depois a gente pode falar mais sobre isso, mas eu vou parar por aqui e deixar Dani e Ravi contribuírem. Tem algo que eu já vi é, acontecendo, eu não sei o quanto isso tá forte atualmente, mas eu já vi várias empresas com essa iniciativa de contratar uma empresa que presta um suporte 24 horas, 24/7, que os colaboradores podem ligar a qualquer momento para ter uma assistência psicológica, né? Falar com uma psicóloga, um psicólogo. Então, eu já vi essa iniciativa também. Eu acho que eu linko também com um ponto que é ir para essa questão de indicar todo mundo fazer terapia, sabe? Todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo precisa olhar para dentro e ter autoconhecimento. E eu acho que precisa ter bastante cuidado com esse tipo de iniciativa. Não que eu não acredite, inclusive eu adoro terapia. Por mim, realmente, eu acho que as pessoas seria muito mais fácil lidar com as pessoas se as pessoas investissem tempo ali, né, nesse autoconhecimento e tudo mais. Mas eu não acho que isso resolve o problema de segurança psicológica no ambiente ali corporativo, né, na organização, até linkando com o que o Ravi trouxe ali, né, das pessoas se sentirem à vontade, serem elas mesmas naquele espaço. Eu acho que não é só olhar para o indivíduo, eu acho que tem uma série de coisas ali que influenciam as pessoas não conseguirem ser elas mesmas, serem autênticas no ambiente. Então, eu acho que essa iniciativa eu acho interessante, mas eu acho que precisa ter bastante cuidado sobre ela.
É interessante esse ponto. Eu tenho visto isso também e eu não gostaria de descartar isso, porque eu vejo que em alguns cenários pode ser muito importante ter alguém que dá esse suporte, inclusive se fosse uma questão mais que precisa um suporte profissional. Mas uma coisa que eu percebo, talvez nesses trabalhos ou nessas abordagens, quando você vai individualizando esse tipo de apoio, você cria um ambiente onde você não tem necessariamente informações de lidar com aquilo que está acontecendo. Então, quando tem alguém, talvez um terapeuta, psicóloga, alguém de RH que está dando esse apoio para alguém que está precisando algo, ou está com um conflito com alguém, ou está com medo de algo, é, isso às vezes tira a responsabilidade da pessoa que está nesse lugar de ter essas dificuldades, de encontrar seu caminho, de resolver aquilo dentro da organização, não? E tem uma coisa que eu percebo na segurança psicológica, que eu acho que é muito importante, tem medos e receios, não necessariamente é ruim, pode ser uma coisa boa. Tem coisas que a gente tem que ter medo, às vezes, do competidor, que se os nossos resultados não estão tão bons, mas porque poder falar sobre isso de forma coletiva, a gente vai criando caminhos para cuidar disso. Mas quando estamos falando de coisas que talvez mais intrapessoais, também a gente consegue coletivizar isso. Assim, quando a gente consegue criar alguns espaços onde podemos compartilhar, e claro que isso tem que ser um espaço seguro, eu acho que em algum momento a gente pode falar um pouco como criar esses espaços, mas quando você tira essa responsabilidade de uma pessoa só, que vai salvar o outro, e tira também essa autorresponsabilidade da pessoa que está com algum medo, algum receio de olhar, de cuidar disso, quando a gente consegue fazer isso num espaço seguro, onde a gente apoia essa vulnerabilidade, a gente vai oferecer não só para a pessoa que está trazendo algo, mas também para as pessoas que estão fazendo parte, informações. E essas informações são muito importantes para a gente poder fazer essas conexões empáticas e também criar soluções em conjunto. Perfeito, Tânia. Eu, eu acho que talvez um exercício que pode ser legal, até para a gente depois começar a falar sobre o desenho desses espaços, né, onde essa segurança psicológica pode acontecer. Talvez seja legal falar sobre algumas situações onde é bastante recorrente a gente vê casos de insegurança psicológica, né, se manifestando. Eu acho que, assim, são vários, né, e eu convido vocês a contribuírem com mais exemplos. Eu acho que o primeiro lugar que eu vejo que acontece de forma muito recorrente e é onde geralmente é muito analisado, né, é na dinâmica entre times, onde as pessoas elas têm que lidar com a autoridade que cada um tem dentro daquele ambiente, e às vezes elas vão ter que discordar umas com as outras, né? Se for uma organização minimamente funcional, as pessoas vão estar discordando umas das outras. E aí a gente pode observar várias disfunções, né? De às vezes, por dinâmicas de favoritismos, por exemplo, algumas pessoas elas serem apadrinhadas pelos seus chefes e elas terem mais influências que as outras para poderem defender as suas ideias, né, dentro da organização, né? Por outro lado, você também tem a própria interação com chefes dentro de uma organização hierárquica, né? Claro que a insegurança psicológica ela não é um atributo só de organizações hierárquicas, né? Ela se manifesta em organizações autogeridas também, né? Mas há um estereótipo, um recorte clássico aí, né? Que inclusive a própria literatura, e geralmente quando falam, né, sobre esse assunto, foca-se muito realmente na figura de liderança, né? E na relação dos líderes formais com os seus subordinados e com seus seguidores, né? Esse é, inclusive, um dos maiores problemas que eu vejo nessa abordagem do senso comum em relação à segurança psicológica, que é esse foco excessivo em figuras de liderança,
como se fossem as figuras de liderança que são responsáveis por tornar a organização psicologicamente segura, né? É um atributo do líder super-herói ali, que vai ter um comportamento exemplar e ser um ser humano absolutamente maravilhoso e vai fazer as pessoas se sentirem super queridas, né? Para elas poderem participar desses ambientes. Não sei, onde mais vocês veem isso acontecendo? O que vocês gostariam de adicionar aqui? Eu queria adicionar, na verdade, algumas nuances em relação ao que a gente encontra nas organizações, porque às vezes eu escutando aqui, até você falando, Tânia, sobre criar esses espaços para lidar com essas questões até de maneira mais coletiva, que é claro que é algo que eu gosto muito e proponho muitas vezes. Eu acho que em alguns casos a gente tem situações de tanta insegurança psicológica que isso pode soar muito distante, muito assim, quase que ingênuo, porque as pessoas estão literalmente no modo de sobrevivência 100% do tempo. Elas estão literalmente fugindo e com medo do colega, do chefe, o tempo inteiro. Elas têm medo do que elas vão dizer, como elas vão ser julgadas, etc. E aí eu acho que tem uma necessidade, então, de a gente tentar distinguir, fazer uma diferenciação entre organizações que hoje têm um nível de segurança psicológica muito baixo mesmo, onde discordar de ideias é difícil, onde, é, sei lá, vestir uma roupa um pouco diferente é difícil, onde criticar um chefe é impossível, né? Então, organizações que estão mais ou menos vivendo essas rotinas são organizações que, quando entra a ideia de alguém para escutar alguém, ou enfim, uma hotline que a Nathan me falou, nossa, parece um alívio, né? Porque parece um ambiente tão opressor, tão difícil, que qualquer ajuda ali pode ser muito relevante. Mas eu acho que tem um olhar nosso que a gente traz, claro, no nosso trabalho tá, tudo bem, então a gente pode ter algumas medidas paliativas e essas estratégias, como o Ravi trouxe, de focar no líder, herói e tal, parece fazer sentido, já que até agora, né, a maior parte dessas organizações que vivem esse grande ambiente de segurança psicológica fazem justamente isso. Elas apostam fortemente nos líderes como sendo os grandes, as pessoas que vão tomar decisões, as pessoas que vão propor coisas, as pessoas que vão criar ambientes seguros e, portanto, faz todo sentido apostar neles. Só que, de novo, é possível pensar de um outro jeito, né? Mas é uma desconstrução, eu acho, né? Uma desconstrução meio lenta, talvez, dessas estruturas que colocam o líder no centro, que permitem, então, que um líder domine por completo ou crie por completo aquela realidade intersubjetiva por meio de diretrizes, normas, favoritismo, julgamento. Então, assim, vou trazer em termos concretos, né? Você tem muitas organizações que colocam na mão do gestor a avaliação de performance. E a partir disso, a decisão sobre se a pessoa vai receber aumento salarial ou se ela vai ser demitida até em última instância. Maioria das organizações faz assim. E algumas organizações dão um passo além, elas ainda colocam uma ferramenta que força essa pessoa que está nessa posição de gestor ou gestora de encaixar a pessoa num quadrante de um nine box, por exemplo. E tem umas que vão além. Além de forçar a pessoa a encaixar num quadrante nine box, forçam ela a distribuir essas avaliações do time dentro de uma curva forçada. E aí você começa a ter os ingredientes ali para uma situação extremamente difícil, né, de alta insegurança psicológica. Se, claro, o gestor levar a cabo essas diretrizes que estão sendo desenhadas por RH ou por alguém na diretoria, etc. Então, eu acho que tem situações onde a segurança psicológica ela precisa ser desenvolvida por meio da desconstrução de uma série de artefatos, dispositivos e políticas internas, porque são justamente essas políticas, esses artefatos, que estão dificultando a criação dessa segurança psicológica.
E é claro, depois a proposição de espaços seguros, tudo isso eu acho que né, vem na sequência, ou pode até vir em paralelo, mas a gente não pode esquecer que às vezes é menos sobre adicionar elementos no design organizacional e mais sobre subtrair, porque são justamente esses elementos que estão gerando, sabe, metas, a definição de metas e a cobrança de metas individuais e metas absurdas, isso gera um estresse enorme nas pessoas, né? E aí, de repente, é o gestor que está sob pressão enorme e esse gestor transfere essa pressão para o time. Aí o bom gestor é aquele que blinda. Sabe o que significa, no final das contas, blindar? Se eu consigo blindar a minha equipe, é eu segurar toda a bucha e arriscar fortemente a minha carreira como gestor. Imagina o nível de estresse que eu vou estar vendo nessa organização. Então, assim, no final, eu acho que tem muito a ver com desconstrução, e eu acho que isso que é difícil para muitas organizações lidarem. Elas querem lidar com segurança psicológica por meio de, vamos dar um treinamento de líderes, vamos comunicar, vamos criar uma hotline, vamos... Gente, provavelmente, para algumas organizações, eu tenho convicção, é preciso desconstruir um aparato gigantesco organizacional que é opressivo, que está focado em comando e controle e que as pessoas simplesmente replicam de organização para organização. Perfeito, Rod. Eu acho que, cara, você tocou exatamente na ferida aí aberta e exposta, né? Há uma grande negligência das questões estruturais nas organizações que contribuem para que esses espaços perpetuem esses fenômenos que se manifestam com essa coisa que a gente chama de insegurança ou segurança psicológica, né? Então, geralmente a galera foca, e aí você tem aquela narrativa clássica, né, do vamos treinar os nossos líderes para eles serem líderes, não para eles serem chefes. Seja um líder, não seja um chefe, né? E aí leva essa galera para fazer os treinamentos, retiro de liderança, onde eles aprendem um monte de coisa legal, aprendem CNV, aprendem várias tecnologias sociais bonitinhas, olham para dentro deles, para os seus vieses e tal. E enquanto isso, ninguém está falando de reduzir a assimetria de poder, né? Enquanto isso, ninguém está falando da exploração dos trabalhadores, de melhorar os salários deles, de criar condições para que eles possam participar mais nas decisões, que eles sejam mais ouvidos de fato, né? E muito menos sobre luta de classes dentro desse processo todo, né? Porque tem elementos estruturais que transcendem as organizações e que contribuem para todos esses fenômenos, né? Então, bicho, para mim você arrematou aí a problemática toda em torno disso. Eu acho que quando a gente faz críticas como essas, é bem fácil também a gente ser interpretado como se a gente estivesse dizendo que tudo isso, todo esse papo de segurança psicológica mainstream é balela e não deve-se, então, investir energia em preparar líderes formais para que eles lidem melhor com as pessoas, né? E eu acho importante ressaltar que não é isso. Não adianta a gente só focar no indivíduo líder, sem mexer nas estruturas da organização. É claro que todos os processos de desenvolvimento eles são relevantes. Fala aí, Tânia. Não, talvez eu vou trazer alguma coisa não divergente, mas uma coisa que eu percebo nisso quando estamos no nosso trabalho, que nosso foco é estrutural. Eu acho que nossa primeira abordagem normalmente é explicitar a estrutura, substituindo alguns artefatos que existem, tentando criar uma relação dentro da organização onde as pessoas têm mais voz e onde você está diminuindo essa relação entre chefe e subordinado. E algo que eu ouço muito nesse processo é que muitas pessoas sentem menos seguros. Então, eu acho que essa palavra, às vezes, segurança psicológica, não é muito legal. Porque, muitas vezes, o intuito que nós temos com o nosso trabalho estrutural é para gerar mais segurança dentro de sistemas emancipatórios, onde as pessoas podem se cuidar. Mas, falar, speak up, como eu dizer assim, falar abertamente o que eu estou sentindo, não priorizar meu chefe, porque tem um acordo que fala que eu não preciso fazer isso, todas essas coisas traz medo. Para fazer isso. E daí eu fico questionando muito para os nossos clientes, mas eu não estou sentindo seguro de fazer isso. Mas você pode. Eu falei, mas aqui você pode, você está lendo isso, você tem o direito, você está vendo esse acordo aqui?
E ainda tem essa dificuldade, mesmo que a estrutura está permitindo que as pessoas conseguem falar coisas, dizer coisas, fazer coisas, sem ser prejudicado, ainda, às vezes, tem essa dificuldade, não? E daí eu acho que é quando esse trabalho precisa caminhar muito juntos com esse trabalho estrutural. Se a gente vai trabalhando a estrutura, mas tem esse outro lado que talvez ele é mais sutil, é mais entre as linhas, onde a gente precisa ver o que está pegando. E daí eu acho que tem um olhar individual. Não acho que é esse olhar, vamos fazer treinamento. Não é isso. Mas o que está pegando aí, que ainda, mesmo que tenha esse espaço que está permitindo que eu me coloque, que ainda não estou conseguindo fazer isso. Eu acho que tem uma. Acho que você está trazendo uma coisa importante, né, Tânia, que é muito louco. A gente fala de segurança psicológica, a gente pode falar de um extremo, de organizações que exploram e que as pessoas se sentem o tempo inteiro oprimidas. Em algumas delas, inclusive, quando a gente é contratado para atuar, a gente encontra situações que as pessoas se acostumaram até com esses ambientes de opressão e elas começam a achar que é normal, e apesar de elas estarem sofrendo. E aí, do outro lado, você está falando, tá, e a gente começa a propor estruturas para mudar isso, por exemplo, para dar mais voz, mas esse ato de dar voz dá medo, né? E aí, eu acho que você traz algo que é importante a gente lembrar, que as pessoas têm memória, né? Elas têm uma memória, e essa memória, ela é muito relevante na maneira como a gente percebe o mundo. Então, mudou o acordo, mudou não sei o quê, agora tem tal papel, agora tem outro papel, agora tem um ritual X, Y, agora tem tal processo. Tá, mas tudo aquilo que aconteceu esses anos, aquilo aconteceu, né? Aquilo, para a pessoa, aquilo aconteceu. Eu não posso passar uma borracha e falar, não, não, agora tudo é diferente, né? Não, aquilo aconteceu. E lidar com essa memória, né, individual e coletiva também, organizacional, não é só individual, é trabalhar no sutil. Eu acho isso muito legal que você trouxe. Como a gente tem esse desafio também de trabalhar no sutil, além de propor essas estruturas, lidar com segurança psicológica muitas vezes é trabalhar com esse campo mais sutil. E eu quero até ouvir aqui algumas ideias da Tami, tua, Tânia, e do Ravi, sobre como vocês têm trabalhado nesse campo mais sutil para aumentar a segurança psicológica, ou pelo menos para lidar com ela, porque, como você disse, não necessariamente ter medo é ruim, né? Talvez ter medo seja parte de algo que a gente tem que viver em algum momento, né? Não sempre, mas em algum momento. Mas a questão é como que a gente lida com isso? Como a gente tem lidado? Eu quero relatos desse trabalho com sutil, assim, porque eu acho que são bem valiosos. Queria trazer mais um complemento do que uma resposta, Rod, para o que você trouxe agora, que eu preciso decantar um pouquinho mais aqui, mas que eu vejo, né, trazer complementando com o que você trouxe, a Tânia também, é que tem uma coisa de ah, se o líder ou se a pessoa ali que direciona aquele time for conseguir trazer uma leveza para o ambiente, as pessoas então vai se abrir, né? Sabe aquela pessoa brincalhona, aquela pessoa que tenta trazer, tenta sempre trazer uma piada para deixar o negócio descontraído? E aí, não, poxa, mas eu tenho uma pessoa aqui super que traz uma descontração muito legal. Por que que vocês não conseguem se abrir, né? E aí desconsidera toda essa memória, né? Essa memória dali de trás que as pessoas têm e de histórias que elas já viveram, de narrativas que elas têm sobre como as pessoas do sistema perceberam ela a partir de uma reação que ela teve, de uma situação. Eu acho que não é simplesmente, agora temos um quarto aqui todo bonito, cheio de coisas que você pode entrar lá e você, a partir do momento que você passa nessa porta, agora você pode ser transparente e sincero e se expressar bem que vai funcionar. Isso é loucura, né? E eu vejo muito, muito disso acontecendo. E aí eu acho que é só mais um complemento e né, como é que a gente cria então esses espaços aí mais seguros? Como é que a gente consegue trazer essa sutileza? Como criar espaços seguros ou trazer essa sutileza e afetar esses campos sutis? Eu queria ter uma receita, sinceramente, né? Não tenho ainda. Acho que a gente, querendo ou não, quer você queira, quer você não queira, você vai afetar esses campos sutis, né? E que campos são esses? Geralmente são campos que estão relacionados com o tecido afetivo que envolve essas pessoas, no qual elas estão inseridas,
com as relações de poder presentes ali, que nem sempre são explícitas, né? Não se manifestam apenas na cadeia de comando formal, né? O poder ele acaba atravessando as pessoas dentro dos espaços que elas ocupam, e é algo que a gente também não tem como escolher ou controlar, né, como a coisa acontece. E eu acho que uma boa parte do nosso trabalho envolve revelar algumas dessas coisas. Eu acho que a gente trabalha muito nesse lugar de nomear as coisas e tentar trazer à tona aquilo que todo mundo meio que sabe que acontece, mas ninguém está querendo dizer, né? Ou talvez não saiba, ou talvez não consiga dizer porque não se sente seguro para isso. E eu acho que a gente vai pegando algumas tangentes, cara, às vezes muito malucas, de desenvolver relações, estabelecer uma conexão, um rapport com as pessoas que a gente está trabalhando, às vezes até num nível individual, ou às vezes propor umas coisas menos convencionais para os grupos, né, para que eles falem, às vezes, de um jeito sobre os conflitos que eles enfrentam de uma forma que eles normalmente não falariam sobre, né? Mas eu acho que não é. Quando a gente fala de atuar nesse campo sutil, eu acho que não é só sobre fazer coisas, envolve também um lugar de análise e reflexão, e um questionamento de pressupostos, né, que também é muito importante. Comecei. É uma pergunta difícil essa. Assim, para mim tem uma escala, assim, porque dependendo da organização, você pode fazer coisas bem sutis e outras a organização está pronto para entrar em algum tipo de dinâmica que mexe mais com as pessoas ou abre mais espaço para explorar assuntos. Mas, assim, talvez uma coisa que eu vejo como muito importante é um pouco o que o Ravi falou, é se revelar, prestar muita atenção no ambiente, não? E, por exemplo, ter uma reunião sem tensões é uma boa reunião? Ou as pessoas não estão com segurança de trazer tensões? Então, uma coisa que eu percebo é ir revelando, questionando e abrindo espaço para explorar isso. Então, eu acho que isso talvez vem de um lugar um pouco mais individual, mas se você está facilitando alguma reunião, ter essa percepção do grupo e ir revelando o que está acontecendo para ver se tem algum tipo de bloqueio e se tem algo que não está permitindo as pessoas se colocar ou sentir confortável naquela situação. E eu digo isso porque às vezes pode parecer que não ter problemas é uma coisa boa, mas isso não seria, ou pessoas não necessariamente trazendo opiniões divergentes, é porque todo mundo está de acordo, e talvez isso deveria ser uma luz vermelha, nossa, mas tem alguma coisa aqui, não tem um espaço seguro, então talvez essa revelar que está acontecendo essas questões. Uma outra coisa que eu vejo que é super importante porque nesse trabalho que a gente faz, acho que a gente separa um pouco dessas esferas, mas também entendemos que essas esferas relacional e organizacional estão acontecendo o tempo inteiro. Eu acho que as organizações estão mais acostumadas de vivenciar esse espaço mais organizacional, e aos poucos, quando começamos a trazer um espaço que olha para as pessoas, as necessidades, isso começa a ser muito estranho no começo, e normalizar isso ajuda a trazer algumas, não práticas, mas talvez algumas maneiras de integrar essa questão relacional no espaço organizacional de forma um pouco mais simples ou natural, não? E uma coisa que eu acho que incomoda muito, mas eu percebo que funciona. Quando eu estou olhando para esse espaço relacional e faço esse convite de abrir um espaço, tento fazer algo que é diferente do que é feito no organizacional, às vezes abrir com uma poesia, como a gente fez hoje, não? Uma respiração, alguma coisa, mas mais importante para mim é sustentar os silêncios.
quando estamos olhando para esse espaço de medos, de receios, de relações, é até muito difícil as pessoas conectar com aquilo que está se sentindo dentro de um espaço organizacional e compartilhar com o outro, mesmo se o espaço é seguro, não? Então, uma coisa que eu percebo que, para mim, é um caminho é abrir esses momentos de silêncio e sustentar, e deixar que esses momentos de silêncio, quando estão acontecendo, o quê? Entender que esse momento é cada um com si mesmo. E tudo bem se está desconfortável, mas talvez é um momento de apreciar que a pessoa está conectando consigo e se preparando no momento certo dela de trazer aquilo que ela gostaria de compartilhar. Lindo, Tânia. Eu queria até te pedir para você falar um pouco mais sobre essa distinção entre espaço relacional e organizacional e por que que isso é relevante no nosso trabalho. Não, legal, Ravi, porque a gente fica falando como se todo mundo entende ou conhece, não, essas esferas, não, mas de fato tem um espaço organizacional onde a gente faz o trabalho, onde temos os nossos acordos, nossos rituais de trabalho, nossos papéis, e é isso que no dia a dia nós estamos atuando dentro desse espaço organizacional, não? E talvez quando o Rod estava falando sobre estrutura, estamos falando muito sobre essa parte estrutural, onde nós temos mais clareza sobre nossos artefatos, onde a gente vai modificando nossos artefatos, mas é esse lugar de fazer o trabalho. Só que no dia a dia do nosso trabalho, a gente está interagindo, não? Com o cliente, com pessoas do nosso time, e acontece coisas. Pode ser que eu brigo com o Ravi. A gente briga bastante na Target Hill, tá? Então acontece, não? Então pode ser que eu tenha uma discussão, ou eu postei alguma coisa, recebi um feedback assim, que eu não gostei, e daí isso me afeta pessoalmente. Veio do meu trabalho, mas me afeta pessoalmente. E daí não adianta eu tentar resolver isso nesse espaço organizacional, porque mudar um acordo, ou mudar um papel, ou sei lá, não vai cuidar da minha atenção. Tem a ver mais com eu e Ravi sentar e conversar sobre isso, eu poder se falar das minhas necessidades abertamente, sem medo que as pessoas não vão gostar de mim. E eu acho que uma coisa interessante, gente, que quando estamos entrando na Target, eu acho que as novas pessoas brincam muito nesse lugar, não, também. Nossa, as pessoas vão gostar de mim se eu falo isso, se eu falo aquilo, se eu trago algo novo. Então, estamos vivendo isso também muito dentro da Target Hill, mas são esses espaços, não? A gente tem esse espaço estrutural e esse espaço organizacional onde a gente faz o trabalho, o espaço relacional onde a gente está cuidando das pessoas e das relações. Só que não estão separadas. Eles exigem estratégias diferentes para cuidar das tensões que vêm dessas esferas, mas caminham juntos. Muito bom. E aí, eu acho que eu queria falar um pouquinho do silêncio que a Tânia comentou, né? Um pouco na fala dela anterior aqui. É, eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com o silêncio. E aqui, enquanto a gente está gravando esse podcast, eu tô sentindo que a gente está indo em algumas camadas um pouco mais profundas do que alguns outros episódios que a gente já gravou. E tá acontecendo algo nesse podcast que tá tendo, às vezes, um silêncio. E eu fiquei pensando, putz, eu queria tanto que esse silêncio fosse para as pessoas também, enquanto elas estivessem ouvindo o podcast, só que ao mesmo tempo é difícil, né? Você ouvir um áudio, ouvir um podcast e tem um momento de silêncio ali para você se assentar. Então, eu vou até refletir aqui se faz Você sentido acha que levar esse silêncio. tem que colocar uma musiquinha de fundo para a pessoa achar que não deu problema no player, né, de podcast, Ela, senão boa. ela vai achar que deu problema. Põe uma musiquinha de fundo ali, esse é um silêncio que faz parte da conversa, né? Imagina uma música sem pausas, né? Uma música sem ritmo, todo mundo, né? O Ravi é música, ele pode até descrever melhor isso, mas é isso, né? O silêncio faz parte da conversa, e conversas que estão nesse campo do sutil, elas demandam mais silêncio, né? Normalmente, pelo menos é o que eu sinto, assim, bem vivenciado, assim. É ótima essa metáfora, cara. Alguns dizem que a música é a arte de esculpir o silêncio e preenchê-lo, né?
Olha só, E por que não que uma delícia. conversa também? Olha lá. Por que não? Então, olha, vamos aqui preencher os silêncios com uma música de fundo, só para você entrar também nesse ritmo dessa conversa, porque esse é um ponto também muito importante quando a gente está indo nessa esfera mais sutil, nessa esfera do campo relacional. É a gente conseguir se conectar com a gente mesmo e com as pessoas. E o silêncio é algo muito poderoso. Antes, né, de eu aprender sobre isso, de eu entrar mais nessas esferas, eu tinha um medo do silêncio, porque quando você tá numa conversa e tem um silêncio, parece que, meu Deus, a gente precisa preencher isso aqui com alguma coisa, e dá aquela ansiedade. E não, às vezes o silêncio é necessário, então vamos poder. É bom poder lidar com o silêncio também no meio de uma conversa. E aí eu acho que também eu me lembrei, né, nessa conversa, de algo que eu acho que é importante quando a gente está olhando mais para esse campo relacional, que é a gente respeitar as pessoas no sentido de não violar a necessidade dela naquele momento. Porque eu já vi acontecendo em organizações terem iniciativas super legais para trabalhar com o campo relacional, por exemplo, uma escuta. Só que as pessoas eram obrigadas a irem na escuta. Elas tinham que ir, porque senão ela ia ter alguma coisa, elas iam ter uma punição lá, sei lá, era uma coisa, não era uma punição, a pessoa não ia ser mandada embora, mas tinha essa expectativa de que todos fossem nesse lugar. E não dá pra gente trabalhar nesse campo relacional forçando a pessoa a ter uma conversa, forçando ela a estar num espaço que ela não quer estar. Então, acho que esse é um ponto bem importante também, né? A gente estar muito atento ao que está acontecendo e também saber respeitar se a pessoa não está naquele momento, ela não quer ter aquilo, ela não quer falar com você, por exemplo, do atrito que você teve com ela naquele momento. Não adianta você querer forçar, porque não, a gente precisa trabalhar aqui o campo relacional. Então é importante dar esse espaço para as pessoas também. Eu acho que tem uma coisa aí, eu acho que talvez tenha um pressuposto aí que ele é bem dúbio, né? Que essa ideia de que as pessoas elas podem participar se elas quiserem, elas vão se sentir seguras para participar quando elas quiserem, né? Não é só porque você pode participar que necessariamente você vai se sentir seguro para isso, né? E, e aí eu acho que tem um pressuposto que é bem comum nesse papo de segurança psicológica, que é a ideia de que tem que existir confiança para que espaços seguros aconteçam, né? Só que a ideia de confiança ela é subjetiva pra caramba, né, meu? E tem todo tipo de bizarrices corporativas quando o assunto é confiança, né? A galera às vezes tenta medir a confiança como se ela fosse um atributo objetivo, né, do sistema. Fazem pesquisas com escala Likert, em que você diz o quanto você confia numa pessoa ou em alguma figura de liderança e tal. E, e claro que assim, a gente é bastante crítico, né, desse tipo de abordagem, até porque se a gente não define o que a gente entende por confiança, e quando eu digo definir, não é só a gente criar uma definição conceitual, é tipo, cara, onde é que eu gostaria que existisse mais dessa coisa que eu chamo de confiança e quais são os eventos que eu observo onde isso não existe? Né? E talvez isso vai ajudar você a tornar isso mais palpável, você ancorando essa ideia em histórias e tal, né? E, e é claro que eu concordo com isso. A gente precisa ter confiança, sim, para que a segurança psicológica aconteça, né? Mas é que isso não é o suficiente, cara. Tipo, beleza, parabéns, a gente descobriu o antídoto da insegurança psicológica. Você só precisa de uma dose aí de confiança, né? Bota 3 colheres de chá de confiança no seu chá e vai dar tudo certo, né? Deixa, é foda. Vai muito além, né? E, inclusive, às vezes você até se inverte um pouco a equação, né? Você cria um espaço de segurança para poder restaurar a confiança, né? E de alguma maneira melhorar a confiança em algumas coisas. Então, não tem a gente não tem essa facilidade de dizer, você adiciona confiança e aí vai ter segurança psicológica. A gente já vivenciou, né, situações onde, apesar de a gente confiar muito na intenção do outro, a gente pode estar se sentindo desconfortável para abordar um tema que no passado foi muito espinhoso ou foi muito traumático, né? Então, assim, puxa, eu confio bastante na intenção do Ravi, da Tami, da Tânia, mas eu não vou trazer esse tema aqui, que no passado
foi traumático para mim. A gente teve uma conversa que eu saí bem incomodado e etc. Então, isso tem relação com segurança psicológica, é sim, né, uma manifestação de uma certa insegurança e não tem uma relação direta com a confiança, né, que eu tenho num grupo X ou Y. Então, é muito mais complexo, né? Não é tão fácil de equacionar desse jeito. Eu gostei bastante dessas sugestões, né, que foram colocadas aqui, de como trabalhar o sutil por meio, né, de ser uma coisa mais voluntária, de trabalhar bem o silêncio, de entender a individualidade, de criar um rapport, né, uma conexão com as pessoas, pra, ou com as pessoas para poder ter conversas, às vezes no nível individual, que talvez vá em algum momento acontecer também no coletivo, né? A gente acredita muito nessas conversas no coletivo, porque eu nunca me relaciono só com uma pessoa dentro de uma organização, dentro do sistema social, né? Sempre me relaciono com todos ali à minha volta, todos que eu tenho contato. Então, é, ao lidar com a insegurança que eu tenho em falar algo com fulano, eu preciso também lidar com o que as outras pessoas estão percebendo dessa relação, né? Caso contrário, a coisa fica disfuncional, tende a ficar disfuncional também, né? Não é só uma questão de duplas, né, ou relações entre, né, fulano e beltrano. É, são relações múltiplas aí dentro de um sistema social que precisam ser cuidadas. E então acho que tem coisas assim quando a gente avança, né, nesse tema que a gente vai descobrindo, né? Separar, né, outra dica importante, separar aquilo que é uma conversa mais emocional, relacional, daquilo que é uma conversa mais prática, organizacional, estrutural, né? Isso é uma coisa que a gente descobriu e tem outras pessoas também descobriram em outros campos e na academia e cada vez está ficando mais forte. Mas eu queria colocar para vocês uma pergunta também que eu acho que é interessante, assim, e até pedir de uma certa vulnerabilidade para cada um aqui, mas quando é que vocês tentaram criar um espaço seguro ou lidar com esse tema, ou aumentar a segurança psicológica, ou cuidar de uma relação e não deu certo, né? Relatem, contem uma história de quando vocês tinham a melhor das intenções para criar esse ambiente e no final você falou assim, nossa, falhei miseravelmente, né? Nossa, eu vou Ah, logo, que eu já veio uma de cara, assim. Só se perguntar, já veio uma de cara. Não vou citar nomes, né, para não identificar a organização, mas basicamente eu estava com um grupo de pessoas que trabalharam juntas durante 8 meses num projeto, e eles estavam então querendo decidir como é que eles iriam dividir os louros, né, a grana. E aí eu propus da gente utilizar uma forma de fazer isso conhecida como Money Pile. E assim, é, a gente usa Money Pile diariamente dentro da Target Steel, eu já facilitei milhares de processos desses, mas ali eu falhei miseravelmente em identificar algumas coisas e perceber algumas coisas antes de fazer aquilo ali rolar, né? E o resumo da história é que Money Pile é basicamente uma abordagem em que você bota uma pilha de dinheiro no centro, no caso é digital, né, mas a gente bota ali numa planilha, e as pessoas elas têm rodadas para apreciar umas às outras e dividir essa pilha de dinheiro. Só que ele tem aí umas jogadinhas, né, que de fato, se a gente for usar o jargão aqui, segurança psicológica, né, chega um momento em que as pessoas elas têm que tirar a grana da pilha do outro, né? Então você tem que estar bem seguro psicologicamente para fazer esse tipo de coisa. E não só, outro jargãozinho que a gente citou ali agora atrás, também tem que ter confiança entre a galera, né? Seja lá o que isso significa. E aí, assim, o que aconteceu é que essas pessoas nesse grupo, eles já estavam muito desgastados e eu não estava trabalhando tão próximo com eles, então a gente não fez esse olhar para o campo sutil e eu não apresentei essa distinção entre campo relacional e campo organizacional. Eu não fiz alguns trabalhos para fortalecer esse campo relacional antes da gente fazer esse Money Pile, né? Então tinha um monte de treta, um monte de roupa suja para lavar.
E isso tudo se culminou ali naquela experiência em que as pessoas estavam falando de grana, de reconhecimento, tinha um monte de gente puta uma com a outra. Cara, foi uma catástrofe completa, assim, completa, completa. A gente fez online, eu tive que mutar uma pessoa, desligar o microfone dela. Rolou treta, assim, no nível tenso. Foi a pior reunião da vida daquelas pessoas e provavelmente a minha também, né? Então é isso, esse é o caos, bem, bem rapidinho. É muito louco, mas para quem não conhece, acha que o Money Pile é sobre dinheiro, né? Mas Money Pile é muito sobre apreciação, reconhecimento, fortalecimento de vínculos. O dinheiro é um símbolo super relevante na nossa sociedade e ele acaba tendo um papel importantíssimo na dinâmica. Mas Money Pile não é só sobre dinheiro. E é muito louco, né? Você está criando um espaço para ter essa apreciação, fortalecer esses vínculos. O dinheiro está ali também como um elemento importante para a dinâmica, e aquilo descamba para um, né? Eu consigo imaginar. Eu não estava lá, mas eu consigo imaginar, Ravi. Obrigado aí. Nossa. Me veio um exemplo aqui também, né, um exemplo não, uma história, né, que eu vivi numa organização. Estava lá fazendo um trabalho com eles, ajudando uma certa área de uma organização grande a resolver alguns problemas e estava facilitando a reunião. E nessa reunião, antes não tinha nenhuma estrutura, né? E eu trouxe alguma estrutura para essa reunião. E uma estrutura, inclusive acho que a Tânia comentou em algum momento aqui, que é a questão das pessoas trazerem intenções, né? Então, todo mundo que está na reunião pode trazer um assunto, né? Um assunto, um item de pauta para a gente conversar. E a gente estava ali ajudando eles a separarem as conversas para conseguir fazer as definições que eles precisavam. E eu fiquei alguns meses com esse time trabalhando e eu percebia não, né? Acontecia deles não conseguirem chegar, me explicarem as situações. Por exemplo, eles traziam uma atenção e eu tentava entender qual é a. Eles traziam de uma forma muito genérica. E eu tentava buscar com eles diminuir o nível de abstração dessa tensão. Eu queria visualizar o problema. E eu não conseguia. Eles não traziam. Eles ficavam ensaboando, ensaboando e falava coisas ali. E eu, tá, mas me conta uma situação. E eles não traziam essa situação. Eu falei, putz, não é possível. E eu tentei várias coisas, vários artefatos ali para tentar ajudar eles trazerem essa objetividade, né? Trazerem essa história que estava representando aquele problema que eles estavam trazendo. E aí teve um dia que eu fui mais incisiva. Isso tudo eu estava olhando para o campo organizacional. E eu fui super incisiva ali na reunião, né? Fazia perguntas muito diretas e, não, você não respondeu minha pergunta. Responde minha pergunta. Foi aí que eu percebi, falei, peraí, eu tô indo para o lugar do campo organizacional, mas tem alguma coisa aqui que eu acho que é do campo relacional. E aí eu comecei a perceber que tinha realmente algo. Todas as reuniões não foram boas, a gente não conseguiu chegar em nenhuma decisão por conta dessa falta essa falta de objetividade dos assuntos ali trazidos. E aí, em um certo momento, uma das pessoas do time me procurou, né, para conversar e falou, e começou a trazer um pouco mais dos conflitos que eles tinham no campo relacional. E eu falei, putz, eu não tive a percepção, eu não consegui ler ali o ambiente, eu não consegui ter aquela atenção para trabalhar isso antes. Acabou que quando eu percebi, eu fiz algumas ações, mas não tinha tempo mais suficiente, porque o projeto já estava encerrando, então foi bem frustrante para mim não ter percebido isso antes, né? Não ter ido para esse campo, para esse lugar sutil do relacional e ter focado ali no campo organizacional, né? Ah, vamos resolver um papel aqui, vamos tomar uma decisão, vamos fazer um sistema. E não adianta, não resolve o problema você ir para esse lugar quando você não olha, né? Você precisa cuidar ali do campo relacional, porque por mais que eles são separados, eles também estão juntos e um atravanca o outro ali. Legal. Posso falar rapidamente, assim, não vou entrar em tantos detalhes, mas eu lembro que no modo cuidar que eu fiz, tinha bastante gente nessa dinâmica, era circular, então estávamos em círculo e uma pessoa entrou no centro e abriu totalmente sobre o momento dela em relação ao trabalho. Ela era preta, e ela estava contando algo bem emocionante para ela, olhando para o chefe, e o chefe estava no celular, só ficava no celular. E eu não fiz uma intervenção. Então, acho que foi um grande erro meu de não ter feito uma intervenção,
naquele momento e cuidar mais desse espaço dela, que entrou no centro com muita coragem de se colocar. Então, eu não acho que foi um desastre no sentido, talvez ainda, acho que foi um bom modo de cuidar, mas acho que teve descuidado do meu lado, com certeza, nessa relação que estava aparecendo, obviamente, naquele momento que ela estava falando coisas que eu não acho que ele estava confortável em ouvir, e deixou isso muito claro. Eu não deixei eu não cuidei bem esse campo, eu acho. E uma outra coisa, talvez uma outra rápido, uma pessoa estava trazendo algo e eu deixei para as pessoas fazer perguntas. E a pessoa que trouxe algo para o grupo estava sendo questionado por outra pessoa, tinha curiosidade de entender um pouco melhor. Mas começou a invadir o espaço e limites dela em que ela queria trazer. E daí, nossa, virou uma questão, sabe? Ela saiu totalmente frustrada, sentindo descuidada e não confiando, obviamente, no processo, que ela tinha, de novo, coragem de entrar nisso, se expor, se vulnerabilizar, ser transparente, e de repente ela estava sendo levada a um lugar que ela não optou por isso. É difícil, né? Atuar ali como vocês os três contaram casos aí de atuando como facilitadores, né? De sessões, reuniões, momentos. É super difícil, assim, né? Eu também tenho vários casos onde eu falei miseravelmente aí na hora de facilitar esse espaço, né? Esse espaço, eu acho que tem na fala da Tami tem uma coisa muito relevante que é você cria às vezes um espaço onde todo mundo tem voz e as pessoas vão trazer coisas e às vezes alguém começa a trazer algo que tem uma carga relacional, emocional muito forte e às vezes a gente não capta isso facilmente, acha que ela está falando só sobre uma questão organizacional, né? Então eu já fiz isso também, a pessoa trazendo um incômodo e uma tensão e eu achando que era uma questão organizacional e tratando, né? E a maneira como você facilita uma questão organizacional é muito diferente da maneira como você facilita uma questão que está mais no campo relacional, onde o campo relacional, na verdade, as coisas coexistem, né? Então, você tem lá uma coisa relacional muito forte, muito latente, né? E aí você ignora aquilo, você não consegue trabalhar a organização. Então, eu também já falei muito, como a Tami está citando, assim, cada vez mais eu tento apurar um pouco mais essa sensibilidade para identificar e convidar a pessoa, então, a explorar os sentimentos, explorar um pouco mais o que ela está vivendo e direcionar a conversa para as pessoas, ah, se escutarem mais e de maneira mais empática e não tentarem resolver o problema, né? Porque quando a conversa cai no campo relacional, o objetivo não é resolver problemas, o objetivo é escutar, é se conectar, né? E aí a facilitação é diferente. Então, eu acho que tem um, um desafio super grande aí. E aí tem um desafio reverso também, que eu acho legal de começar a falar também. Que é, ok, a gente começa a tratar das questões relacionais, a segurança psicológica começa a melhorar um pouquinho, ou a confiança, ou qualquer outro atributo. E aí, se você não trata das questões estruturais, organizacionais, que estão subjacentes ou estão anexas a essas questões relacionais, os problemas vão voltar a acontecer, né? As quebras na comunicação vão voltar a acontecer, o pisar no calo um do outro vai voltar a acontecer, o estresse vai voltar a acontecer, e aí você está enxugando gelo, né? Eu acho que tem uma dança muito desafiante, difícil, como facilitador de um lado e como design organizacional do outro, que é, ok, eu crio espaços seguros e ao mesmo tempo eu facilito para que as pessoas proponham acordos, mudanças na estrutura organizacional para diminuir a necessidade dessa dessa restauração da confiança ou da melhoria né, da segurança psicológica. Então, eu acho que é super difícil. Eu não sei se alguém quer complementar ou, enfim, contrapor o que eu estou trazendo aqui, mas eu acho que tem um outro lado aí super relevante também, né? Eu tenho só um complemento rápido, já que você está trazendo isso, até porque acho que a gente está caminhando mais para o final, né, também.
Então, você para mim, você trouxe, acho que o cerne da questão aqui agora, que é não adianta a gente continuar insistindo em soluções que vão reforçar o status quo e focar apenas nas lideranças ou em programas de treinamento e desenvolvimento, né? E aí, mais uma vez, isso não significa que a gente é contra treinamento e desenvolvimento, né? O problema aqui é essas iniciativas focadas excessivamente no indivíduo, desacopladas de uma mudança estrutural, elas são paliativas, né? Então, não tem problema, a gente tem sim que investir em muito treinamento e desenvolvimento, mas vamos começar a acoplar esses processos de aprendizagem, desenvolvimento dessas lideranças e dos colaboradores, né, com intervenções estruturais. Que intervenções estruturais são essas? Criar espaços na organização onde as pessoas elas possam, de fato, afetar a governança da organização, né? Criar mecanismos de reconhecimento baseados em avaliações de pares, não em avaliação das lideranças, né? Criar caminhos onde essas pessoas elas consigam resolver as tensões delas dentro da governança da organização, dentro dos espaços, né? Claro, discutir sobre questões de salário, diminuir essa assimetria de poder que existe entre líderes e liderados, existem vários mecanismos para a gente fazer isso, e isso não necessariamente significa acabar com a hierarquia, acabar com organizações hierárquicas, embora todo mundo sabe que é isso que a gente gostaria, né, gente? Mas não necessariamente significa isso, tá? Não é 8 ou 80, a gente não precisa destruir o castelinho. Existem mudanças estruturais que a gente pode fazer dentro das grandes indústrias, né? Existem muitas coisas que a gente pode mudar, porque, de fato, qualquer coisa que a gente trouxer para ali, muitas vezes vai ser muita coisa já, em comparação com o que está sendo feito. Porque, quando muito, as grandes indústrias, elas investem em treinamento e desenvolvimento. Quando muito. Raramente estão se discutindo abordagens que propõem mudanças estruturais, mudanças nos processos de tomada de decisão, mudanças nos processos de reconhecimento, de incentivos, né? E de fluxo de informação e tudo mais, né? Então, eu acho que é bem importante ressaltar isso também, porque a gente criticou pra caramba e tal, e eu acho que a gente pode começar a caminhar também para falar mais sobre coisas concretas, né, que a gente acaba fazendo. Talvez até dar alguns exemplos de algumas coisas que venham na mente de vocês, né? Tamis. Boa. Eu acho que queria só resumir assim, trazendo o que você trouxe e o Rod também, talvez ir para o lugar de e aí. Como que é a abordagem nossa, né, da Target para lidar então com esse assunto, com esse tema segurança psicológica, né? Colocando aí junto tanto a questão do campo relacional quanto o campo organizacional. Talvez pegando desse lado estrutural, ter clareza sobre trabalho ajuda as pessoas muito, ajuda as pessoas a sentir seguro dentro de uma organização. Então, fazer isso, explicitar o que acontece dentro de uma organização, o que é esperado de mim, o que é esperado do outro, fazendo esse trabalho já traz um alívio para as pessoas. Então, assim, eu vou começar com isso. Vou trazer só um rapidinho, então. Acho que uma outra coisa que traz bastante alívio também é que a gente faz muito isso nas organizações, é falar sobre a forma com que a decisão é tomada. Como é que as coisas são decididas dentro da organização. Isso traz muito alívio. Peraí, eu sei como é que vai decidir. Eu não simplesmente vou para uma organização e a gente vai ficar lá se matando, se degladiando para decidir uma coisa. Então, a clareza da tomada de decisão também, ela traz muito alívio e economiza uma fadiga, né? Propostas que vão na linha de melhorar a qualidade das conversas, tende a melhorar também essa segurança psicológica. E isso inclui, por exemplo, a construção, manutenção, fortalecimento de um papel de um facilitadora, de uma facilitadora dentro de espaços, sejam espaços que estão lidando com questões mais organizacionais ou espaços que estão lidando com questões mais relacionais. Então, acho que essa é um tipo de proposta muito comum para lidar com esse tema, né? Você precisa ter uma conversa de qualidade para que as interações sejam de qualidade, para que a segurança psicológica se mantenha. Não basta ser só, todo mundo
é legalzinho, todo mundo tem boas intenções, e aí, não, conflitos vão surgir, discordâncias vão surgir, faz parte da segurança psicológica, inclusive, a gente poder expressar as nossas discordâncias. Agora, como a gente faz isso de uma maneira que a gente sustenta essa diferença, essa discordância, explora, né, essas diferenças, reconhece os erros, reconhece os acertos, como que a gente faz tudo isso? Olhando para as conversas. É um caminho que eu acho que a gente explora muito e propõe com muita frequência, né? Perfeito. Eu acho que tem uma parte central do nosso trabalho, especialmente no início do trabalho, mas durante todo ele, né? Em que a gente realmente coleta narrativas da organização para entender como as pessoas percebem aquele ambiente organizacional, né? E isso costuma facilitar bastante para a gente entender os tipos de propostas que a gente pode fazer que vão atender necessidades reais das pessoas. E, portanto, vão fazer elas se sentirem mais seguras ao se engajar com essas propostas que a gente traz, né? Ao invés de chegar e fazer um trabalho de consultoria pasteurizada, onde a gente vai lá e entrega produtos pré-definidos de prateleira, né? E isso tem que ir goela abaixo para os colaboradores. Isso geralmente incorre num grande processo de violência simbólica mesmo com eles, né? Claro, não significa que o nosso trabalho também não seja violento simbolicamente, né? Mas a gente tentar atenuar isso, entendendo primeiro as perspectivas das pessoas, analisando as narrativas delas, o que elas contam, como é que elas percebem, o que elas querem que seja diferente, né? E mais do que isso também, por que elas ainda não propuseram essas diferenças que elas gostariam de ver, né? Quem é que está se beneficiando com esses problemas que elas estão trazendo não sendo resolvidos, né? E quem são as pessoas que estão negando a existência desses problemas, ou aquelas que reconhecem a existência desses problemas, mas não querem fazer nada com isso. Tudo isso ajuda a gente a entender como fazer propostas que talvez tenham menos resistência dentro dos ambientes em que a gente vai se inserindo, né? E que talvez tenham mais chances de sobreviver. E aí eu acho que, a partir disso, como a Tânia trouxe, essa questão da gente definir expectativas de uma forma mais clara e específica, definir escopo de autoridade, fóruns de governança, como a Tânia trouxe ali, onde é que as decisões são tomadas, como é que a gente pode tornar esse processo decisório mais participativo possível, né? Outra coisa que a gente faz muito é tirar o chefe da facilitação do time, né? A gente tira isso e coloca alguém para facilitar que é eleito pelo próprio time, né? As pessoas, elas decidem quem é que facilita elas, e existe uma regra mesmo que a gente propõe, que é: o chefe não pode facilitar. Isso, no final, o que a gente está fazendo com isso, a gente está acabando por redesenhar um pouco esse papel, mesmo que a gente não destrua por completo o papel de gestor, né? É um pequeno redesenho quando você extrai do papel essa autoridade sobre como a conversa dentro de uma reunião vai acontecer, né? E isso começa a mudar. Então, de repente, a pessoa ainda é a pessoa que decide quem faz o que ali dentro, em termos de quem está em qual papel. Ainda é a pessoa que define prioridades. Ainda é a pessoa que, enfim, tem uma série de outras prerrogativas e autoridades. Mas, de repente, na reunião, ela não é a pessoa que decide quem fala quando, né? E isso começa a fazer uma diferença enorme para a segurança psicológica, né? E tudo isso que a gente falou aí é uma somatória de coisas, mas um monte que a gente não vai conseguir falar aqui, né, também. Acho que vai faltar tempo. Mas é isso aí para vocês terem uma noção um pouco do como a gente trabalha com esse tema, assim, né? Não, total. E assim, eu não tem como falar desse tema sem falar do cura. Não tem como. Então, Tânia, se você puder falar um pouquinho do cura, que é cuidando das relações e afetos, que eu acho que é outra forma da gente também trabalhar esse campo aí relacional. Legal. Cura é um curso que a gente oferece, que olha para esse espaço relacional e esse lugar sutil que a gente falou um pouco sobre isso. Apesar do que a gente vai olhar muito como a estrutura que a gente cria pode gerar ou não esse espaço, mas também quando nós estamos trabalhando ou fazendo essa transição dentro da nossa organização para trabalhar de forma um pouco mais colaborativa ou de forma onde estamos distribuindo autonomia, como a gente cuida também desses desconfortos que estão gerados nessa transição e como podemos abrir espaços que são seguros, que são diferentes, facilitar esses espaços e também participar nesses espaços para que
podemos cuidar desse lugar que tem mais a ver com nossas emoções e necessidades, e depois disso transferir isso para a estrutura, para que, de fato, esses espaços estão caminhando juntos o tempo inteiro. Então, esse curso ele vai ser um curso imersivo, vai começar em abril, então, e vai ser bem experiencial. Então, além de aprender essa parte da facilitação desses espaços, vamos experimentar muito como é esse espaço. Ansiosa para experimentar o cura. Vai ser incrível. Eu acho que é isso, pessoal. Já falamos aqui bastante do tema. Não sei se vocês querem passar algum recadinho final aqui. Se você trabalha com desenvolvimento, treinamento, não acho que a gente está aqui descendo a porrada em você. Acho que é importante dizer isso, né? Pelo contrário, a gente está aqui para ajudar essas pessoas a vincularem e acoplarem cada vez mais os seus treinamentos e desenvolvimentos com mudanças estruturais. E se você tem interesse em conversar sobre isso, sem qualquer compromisso, a gente está aqui. É só chamar pelo café. A gente adora um café. A gente adora bater um papo. É isso. Muito obrigada por estar aqui até agora com a gente. Esse é mais um episódio do Fim da Firma. Se você tiver alguma história de bizarrice corporativa, manda. A gente vai adorar colocar aqui nos nossos podcasts. Siga a gente nas redes. A gente vai deixar o link do Cura. Para quem quiser também olhar mais para facilitação, vou deixar do Fato também, que é um outro curso. E também um link do texto que a gente começou aqui, né, do Rubem Alves, esse episódio. Muito obrigada, Ravi, Tânia, Rod, por estar aqui. Valeu. Valeu! Isso! Gente! Tchau, tchau.